Salve nação rubro-negra, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cortes do Flamengo, aqui nós trazemos todas as atualizações do nosso Mengão. Se você quer se manter informado, já se inscreve no canal para ter atualizações sobre o nosso Mengão diariamente. Dito isso, todos os créditos desse vídeo na descrição. Lá onde treina o Flamengo, a Lili Nascimento e o Gustavo Zupac já estão aqui, ó. Treino aberto, tem que aproveitar que são 15 minutos só, Lili. E te vira, vai ter que dizer se vai ter movimentação nova, se vai ser com 3 zagueiros. Vocês estão aí pra isso, estamos todos confiando em vocês. Boa tarde, amiga. Exatamente, Dani. Boa tarde pra você, a todos do estúdio, ao fã de esporte. Tem que aproveitar 15 minutinhos e aí a gente tenta tirar alguma coisa daqui. Será que dá, Zupac, pra ter uma ideia de como o Vitor Pereira vem com esse time pro jogo de amanhã? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde mais uma vez, Lili, Dani, amigos do clube, fã de esportes. Aqui a gente está no Estádio Olímpico de Atahualpa. Estive aqui com o presidente Mauro Naves quando o Tite estreou pela seleção em 2016. O Gabigol estava presente, inclusive, mas o jogo não será aqui, né? O jogo é no Gonçalo Poço Ripalda, que é o campo do Alcas. Já está rolando, os 15 minutos já estão contando e é claro que a gente só vai ver aqui o bobinho, né? Os bobinhos somos nós aqui tentando adivinhar o time e não vai ser aqui que a gente vai adivinhar o time. Nem sei se vai ser aqui que o Vitor Pereira vai montar o time, porque não é normal ele fazer o treino tático com o time titular na véspera. Ele pode fazer ou pode não fazer, faz parte dos seus métodos. Então daqui não sai informação de time. O que sai aqui é a gente olhar, por exemplo, e ver o Gabriel nesse processo de aquecimento totalmente sem limitação, pelo menos em comparação com o que ele tinha de limitação na última semana. Então há uma evolução clara do quadro do Gabriel. O meu palpite é que ele será titular. É apenas um palpite, não é uma informação. Não sei se como 9 ou como segundo atacante, mas a gente vive essa expectativa desse jogo do Flamengo contra o Alcas. E aí a Dani falou, vamos descobrir se vai com 3 zagueiros ou não. Existem muitas possibilidades. Desmontar a linha de 3 para uma linha de 4 é possível? É possível. Segurar alguns jogadores de mais explosão, de mais força física e privilegiar jogadores de mais controle de jogo é possível? Para mim faz total sentido. E aí cresce a cotação, por exemplo, de um Everton Ribeiro voltar para o time. Então, enfim, são muitas variáveis. As respostas não virão agora. O que está muito claro é que é um time que chega com um nível de confiança mais alto para essa estreia de Libertadores do que vinha nos últimos jogos, quando estava ainda muito mais pressionado por atuações mais oscilantes e resultados não tão convincentes nos últimos jogos do Campeonato Carioca, Lili. Agora, Zupac, dá pra gente pensar numa alternativa pro Vitor Pereira escalar um time mais técnico e menos veloz? Não só, vamos assim dizer, para poupar pro jogo contra o Fluminense, mas também para poupar por conta da altitude, né? Para o time não ter que correr tanto, ter mais posse de bola, trabalhar melhor a bola no meio de campo, evitar esse desgaste, porque são mais de 2.800 metros de altitude. Eu acho que a palavra é adaptação, né? Adaptar melhor o time possível para as características que o jogo aqui vai pedir. E aí eu vou a 2 momentos, assim. Zupa, você tá ouvindo o Mauro? Desculpa, é que o Mauro tá com a pergunta aqui, ele quer aproveitar esses minutinhos. Vai, presidente. Você tá me ouvindo? Manda, Maurão. Não, é porque você falou em nível de confiança do Flamengo, evidentemente que tem que ter. Eu estava lendo hoje, revendo uma entrevista, né, do técnico do Alcas, que a gente não está dando bola nenhuma. Mas o nível de confiança, eu conheço há muito tempo o César Farias, você também o acompanhou, a seleção venezuelana, boliviana, etc. Ele realmente é um cara diferenciado, quase veio dirigir o Botafogo aqui no ano passado. Ele é diferenciado, sim. Mas ele está dizendo que nunca teve, tudo bem, ele só dirigiu seleções mais fracas, Bolívia, Venezuela, porque ele nunca teve um elenco como ele tem aí. Este ano não começou bem, faz campeão ano passado. Mas ele está no nível de confiança, diz que sabe explorar a altitude, sabe que tem que pressionar, que ir para cima, que não pode dar moleza para time brasileiro. Eles são os favoritos, os brasileiros, mas que o time dele sabe o que fazer para vencer a equipe brasileira. Você acha que dá para ter esse medo todo? Ô Maurão, pelo que eu vi do Alcas, e eu assisti os últimos jogos, quase todos do Alcas na atual temporada, o nível de confiança que o técnico tem não é o que a gente vê em campo. Então é um time que não vem jogando bem no Campeonato Equatoriano. Em 4 jogos venceu apenas 1, é o 12º colocado, sofre muitas finalizações, é um time com dificuldade para agredir. Então, assim, eu acho que o nível de confiança do César Farias, que é bom técnico, tá mais na mobilização do que propriamente do que ele vem enxergando de resultados. E só para amarrar o que a Lili falou, até porque o nosso tempo está estourando, 2 momentos aqui
para falar sobre adaptação de altitude. Primeiro, jogadores do Flamengo têm falado nas últimas entrevistas, o Felipe Luiz, por exemplo, lembrou de um jogo aqui de 2020 contra o Del Valle, que foi um jogo em que eles sentiram muito o impacto da altitude e não conseguiam pressionar o adversário. E o Vitor Pereira gosta, e ele usa muito esse termo, de um time pressionante. Então eu acho que a tendência é de um jogo mais de controle do que de pressão. E o próprio Vitor Pereira, no seu primeiro contato com a altitude, que foi em La Paz, por um Corinthians e Always Red, colocou o time mais técnico possível, justamente para o time descansar da altitude e correr menos com posse de bola. Então eu acho que essa é a tendência para o jogo de amanhã, Lili. É isso. Então, Dani, a gente vai devolver aí para vocês do estúdio, porque já está dando o nosso tempo, como você falou, 15 minutos, né? Passam muito rápido. Não sabemos ainda de fato quem serão os titulares, mas tem 2 titulares que eu posso confirmar para você agora aqui. Opa. Eu e Zupac amanhã na transmissão, confirmadíssimos aí pro fã de esporte. Tá bom. Se você fizer um gol, a torcida do Flamengo vai gostar, Lili. Um beijo pra vocês. Boa sequência de trabalho aí. É daquele jeito, é rapidinho, né? Eles têm que, infelizmente, tirar a câmera do campo, mas a gente tem aqui as imagens recuperadas do que eles conseguiram ver lá no Equador. E eu acho que é importante a gente já fazer um desenho aqui, Zinho, desse Flamengo. Em cima da altitude, em cima do adversário mais fraco e com a vantagem no Fla-Flu, isso possibilita colocar um time mais técnico em campo. E aí eu não vejo nenhum motivo para você não colocar Gabriel e Everton Ribeiro para jogarem e ter ali a posse de bola, né? O que pode não acontecer dessa forma que você diz é o fator altitude, porque esses jogadores fisicamente, né, têm sentido. E foi a explicação do Vitor Pereira de não colocá-los no Fla-Flu. Ele optou por um time mais leve, mais rápido, com recomposição defensiva e com uma transição, né? Ou seja, quando tem a bola, aquele contra-ataque, ter velocidade pelos lados. Não é a característica do Gabriel e do Everton Ribeiro. E hoje, pensando e amanhã, né, pensando em altitude, no que o Mauro traz de informação do treinador, né, do Farias, que vai explorar a altitude, sabe como é que é jogar contra o time brasileiro, traz leva um favoritismo do Flamengo, mas confia nessa parte física, porque a altitude eles exploram isso, é velocidade no jogo, é intensidade no jogo para desgastar a equipe que não está acostumada com a altitude. Então, assim, pensando nisso e pensando que domingo tem o segundo jogo da decisão, eu não tenho assim eu não tenho a capacidade de decifrar qual time que ele coloca em campo. Não tenho essa convicção que ele vai começar com Everton Ribeiro e o Gabriel Barbosa, porque de repente ele pensa nesses dois para serem titulares contra o Fluminense. Porque o Flamengo tem a vantagem, é bom ter um time cascudo como ele teve no segundo tempo. Que ele segurou a bola, que ele teve mais posse de bola, que ele conseguiu ditar o ritmo do jogo com esses jogadores. E se ele pensa, de repente, jogar com eles, o jogo de amanhã já é um jogo que ele pode voltar com aquele sistema de um time que dá a bola para o adversário e joga mais no contra-ataque. Faz sentido. Eu pensei em ter a bola para não precisar correr na altitude, né? Correr, se desgastar menos. Sim, como mas o se Zupac perder a bola também, lascou. Não, mas é que o Zupac disse que o Vitor Pereira fez com o Corinthians. Levou um time mais técnico quando ele jogou na altitude, exatamente para isso, para ficar ali tocando a bola e tal. Agora, o jogo foi contra o Always Red. Eu tô tentando lembrar. Só que agora, na verdade, assim, não sei se ele vai mudar. Eu acho que a cada jogo ele vai mudar o esquema, né? Não sei nem se nesse jogo aí serão 3 zagueiros. Eu acho que ele vai mudar, eu acho que ele vai ser um técnico de mudar de acordo com o adversário. Mas ele precisa primeiro definir Precisa jogar com 3 zagueiros contra o Alcas? Acho que não, né, então. Mas enfim, né, não sei o que ele quer pôr lá na frente, que ele quer desgastar menos, etc. Agora, a verdade é o seguinte, no Fla-Flu, o esquema dele também não funcionou, né, gente? O resultado foi maravilhoso, mas não foi em função, na minha opinião, em função do esquema dele. O que funcionou muito foi o segundo tempo ali, não é? Né, não dá para dar esse mérito, né, Zinho? A gente continua meio sem saber se ele vai insistir nesse esquema. A vitória foi fundamental para dar calma, tranquilidade para ele trabalhar. Ele foi ousado, né, de não colocar esses jogadores de início. Teve personalidade, merece todos os elogios. Fez boas mudanças quando entendeu que o jogo estava ficando muito ruim para o Flamengo naquele início de segundo tempo. Faz o gol, mas começa a sofrer uma pressão. Então ele tem os méritos. Mas eu concordo com você. O esquema que ele colocou de início no primeiro tempo, o Fluminense foi melhor. Exatamente. Teve pessoal que ficou bravo, rapaz. A Paquita da Nação, o conselheiro Miranda, me mandaram mensagem dizendo que foi nó tático. Eu falei, não, gente, peraí, não foi nó tático. É isso.
Não chegou a ser um nó tático. Agora, Pascoal, é curioso, né? Porque a vantagem no Fla-Flu, que deveria ajudar e facilitar qualquer escalação agora, parece que já faz ele pensar em jogadores mais experientes, pode fazê-lo pensar em jogadores mais experientes para o jogo da volta. Eu não acho que faça sentido você ficar guardando jogador bom. Não, eu acho que é o seguinte, você vai jogar numa situação diferenciada que é da altitude, perfeito? Sim. 2.830 metros, 80. se não me falha a memória. O Flamengo conquistou um bom resultado na primeira partida, é uma boa vantagem para o segundo jogo contra o Fluminense. E o Fluminense que vai jogar em Lima, né? Só que o Fluminense não tem altitude, mas também vai jogar fora de casa. Uma viagem semelhante a essa. Então a gente tem que ver, eu acredito... que pensando, às vezes o Mauro fala, não, eu tenho que pensar com a cabeça do treinador. Se eu pensar com a cabeça do treinador, ele não vai botar os caras mais desgastados para essa partida. Sim. Mas isso não implica em dizer que ele vai mudar o posicionamento tático. Porque no meu modo de entender, os 3 zagueiros são definitivos para o Flamengo. Eu sei que o torcedor do Flamengo faz bico, faz cara feia, não gosta de 3 zagueiros, eu sei disso. Mas me parece que, com o treinador, o Vitão, são 3 zagueiros. Ah, mas vai jogar com o Alcas? Não, mas daqui a pouco ele vai jogar também outras partidas que você pode dizer, dá para tirar um zagueiro, mas ele não tira. Por quê? Porque é a instituição do time. Mas ele não falou isso, hein, Pascoal? Ele não falou isso. Mas até depois que ele falou, ele nunca mais tirou. Depois que ele colocou, ele nunca mais tirou. E mas ele fala, toda hora ele fala isso. Não é sempre que eu vou jogar com 3 zagueiros. Eu também concordo com você. A prioridade deles são 3 zagueiros. Mas eu acredito, como o Mauro Naves falou, que ele às vezes vai alternar isso. Vai. Essa sequência de 3, Pascoal, eu acho que foi assim, pelo nível de enfrentamento, né? Ele começou, era Vasco, Fluminense, entendeu? Aí não tinha como mudar, ele quis pegar e fazer essa sequência. É clássico, você diz. O Vasco tem um time tecnicamente abaixo mas decisivos e tal, né? Então, assim, aí ele foi e repetiu. Porque eu acho que futuramente ele pode pegar um volante, ele pode pôr um a mais no meio e se quiser fazer uma saída de 3, esse cara do meio entra ali e volta. O André faz isso ali no Fluminense, outros volantes fazem. No Atlético Mineiro agora o Alan machucou, fazia. Enfim, você pode pegar ali um cara do meio que dá uma entrada ali na hora de sair, então você continuaria tendo uma saída de 3, que é como se gosta de dizer, sim, mas não necessariamente naquele jogo você ter 3 zagueiros, enfim. Eu acho que ele tá mais pra pegar o terceiro zagueiro e fazer sair de volante do que botar um volante para encaixar nessa linha. Vamos ver. A gente, hoje é daquele jeito, hoje é aqui. Quer 10 segundos? Não, até porque quando ele vendendo tempo, quando ele tira o zagueiro, quando ele tira um volante para botar de zagueiro, é para marcar lateral esquerdo, para jogar de lateral esquerdo para o lateral apoiar. Né? Dito isso, eu já posso